Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre modelos de iluminação. Então, dado um certo objeto tridimensional e uma cena, nessa mesma cena pode existir uma ou mais fontes de luzes que vão iluminar esse objeto. E essas fontes de luz podem ter diversas características. Por exemplo, a fonte de luz pode ter luz branca, ou então luz amarela, ou luz verde. E o objeto também ele possui algumas características que são chamados materiais dos objetos. Por exemplo, ele pode ser mais opaco, mais transparente, ele pode ser mais rugoso ou mais brilhante. E tudo isso vai afetar como o nosso objeto vai ser iluminado e percebido pela câmera. Isso a gente vai aprender na videoaula de hoje, então. Então, hoje eu vou falar sobre uma introdução ao modelo de iluminação que a gente vai aprender aqui. Eu vou falar sobre fontes de luz, mais especificamente sobre dois tipos de fonte de luz, que é a fonte de luz local e a fonte de luz infinitamente distante. Existem outros tipos de fonte de luz, mas essas duas são as mais comuns. Vou falar também de efeitos de luz em superfícies, que são três, que são a reflexão ambiente ou luz ambiente, a reflexão difusa e a reflexão especular. Na videoaula de hoje, a gente vai falar mais sobre a reflexão ambiente e a reflexão difusa. A reflexão especular fica para a próxima videoaula, assim como os demais itens, que seria o item 4, que são a programação PGL, né, dessa iluminação, e o 5 também com o apêndice. Tá, então, se a gente quer uma imagem realística, a gente aprendeu que um jeito de criar imagem realística é usando projeções perspectivas. É aquela projeção que vai penalizar visualmente aquele objeto que estiver mais distante da câmera, porque ele vai parecer menor do que o objeto de mesmo volume que estiver mais perto da câmera. Mas isso não é o único método para se fazer uma imagem mais realística. Aplicar um bom modelo de iluminação ao seu objeto também deixa essa imagem mais realista. Então, aplicando esse efeito de iluminação natural, superfícies visíveis, por meio de um modelo de iluminação, chamado também de shading model, em inglês. Então, modelos de iluminação são usados para calcular a cor de uma posição iluminada na superfície do objeto. Por exemplo, eu tenho uma esfera, ou seja, uma bola, e eu tenho uma fonte de luz. Parte da esfera vai estar e a fonte de luz está numa posição só, tá? Ela não está mudando de posição e a esfera também está estática. Dada a posição da fonte de luz e a posição da esfera, tem uma face da esfera que vai ficar voltada para a fonte de luz. E tem outra face da esfera, outro lado da esfera, que não vai ficar voltado para a fonte de luz. Então, cada ponto, na verdade, da esfera vai ser iluminado um pouquinho diferente, de acordo, por exemplo, em relação à posição dele e direção dele em relação à fonte de luz. Então, na verdade, dado uma esfera, por exemplo, e uma fonte de luz, a gente vai ter que calcular o modelo de iluminação para cada ponto nessa superfície. Então, de forma geral, modelar os efeitos de luz sobre um objeto é um processo complexo, que envolve princípios físicos. Então, ele é complexo porque envolve esses princípios físicos. Por exemplo, quando um certo objeto é iluminado por uma fonte de luz, ele é iluminado, mas parte dessa luz que ele recebeu também é refletida. E essa reflexão pode atingir outro objeto na cena, iluminando ele. Então, um certo objeto ele pode ser iluminado por uma combinação de tanto raios de luz que partiram diretamente da fonte de luz, como também reflexões de outros objetos na mesma cena. Então, é muito complexo ficar calculando todas essas interações desses feixes de luz. Então, por isso que a gente fala que envolve esses princípios físicos de reflexão, na verdade. Além disso, como eu estava falando agora há pouco, dado um certo objeto e uma certa fonte de luz, você vai ter que calcular a iluminação em cada ponto desse objeto, que cada ponto vai receber possivelmente vai ser iluminado diferente dos outros pontos desse objeto. Então, por exemplo, numa esfera, você tem vários pontos na superfície de uma esfera. Você vai ter que calcular o mesmo modelo de iluminação, que é um pouquinho custoso, em todos esses pontos. Então, é um pouquinho computacionalmente complexo isso aí. Então, os modelos físicos vão envolver vários fatores, como propriedade dos materiais, posição do objeto em relação à luz e outros objetos, e características da fonte de luz. Então, o material seria, por exemplo, o material do objeto, ele é mais opaco ou transparente, se é mais rugoso ou brilhante.
A posição do objeto em relação à luz seria esse objeto, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quanto mais distante o objeto tiver da fonte de luz, menos iluminação ele deve receber do que em comparação ao objeto que está mais próximo da fonte de luz. Então, isso também afeta. Então, os objetos podem ser opacos ou mais ou menos transparentes e podem ser finos ou grosseiros. O gozo aí seria o grosseiro. Aqui nessa disciplina a gente vai focar mais nos objetos opacos, tá? Mas existem outros modelos de iluminação que devem ser aplicados especificamente para modelos transparentes, mas aqui a gente vai focar mais no modelo opaco. E as fontes de luzes podem ter vários formatos, cores e posições. Então, por exemplo, tem um tipo de fonte de luz que é de holofote, ou então a fonte de luz pode ter luz branca, ou luz amarela, ou luz verde. E ela também, dado, por exemplo, uma fonte de luz, se for do tipo local, ela vai ter uma certa posição onde ela está instalada ali. E essa posição vai afetar como o objeto vai ser iluminado. Então, tem vários elementos aí que envolvem o cálculo da iluminação de um objeto. Então, os modelos de iluminação, computação gráfica, são, na maioria das vezes, aproximações das leis físicas que descrevem efeito de luz sobre superfícies. Os modelos físicos de iluminação, eles são muito melhores em termos do cálculo da iluminação e dão até um melhor resultado, só que eles são muito caros computacionalmente. Então, na prática, a maior parte desses modelos são aproximações. Por que o modelo físico, por exemplo, é tão caro computacionalmente? Porque aquela história de que um objeto ele pode ser iluminado pelos feixes de luz que vêm diretamente da fonte de luz ou também pelas reflexões de demais objetos. Porque quando um objeto ele recebe um certo feixe de fonte de luz, parte desse feixe é refletido e essa reflexão pode atingir outro objeto. Então, o objeto pode ser iluminado diretamente pela fonte de luz, como também pela interação das demais reflexões dos demais objetos na cena. E fazer todo esse cálculo é muito custoso. Então, na geral, o que a gente faz é uma aproximação desse modelo físico, que é o que a gente vai aprender aqui. A boa parte da aproximação está num tipo de reflexão que a gente vai ainda aprender, que é a reflexão ambiente. Tá, falando de fonte de luz. Então, para um objeto ser iluminado, ele precisa de uma fonte de luz, como se fosse uma lâmpada. Aqui a gente vai focar em dois tipos de fonte de luz, a local e a infinitamente distante. Mas antes, então, o que é uma fonte de luz? Então, qualquer objeto que emite energia brilhante é uma fonte de luz, que contribui para os efeitos de luz de outros objetos na cena. Fontes de luz podem ter diferentes formas e características, por exemplo, pode ter diferentes posições, cor, direção de emissão, formato. E, como eu já disse, em aplicações gráficas de tempo real, um modelo simples de iluminação normalmente é aplicado por causa do custo computacional. E geralmente você tem que propriedades da emissão de luz são definidas usando valores distintos para cada componente de cor RGB, descrevendo suas intensidades. Então a gente pode, por exemplo, ter fontes de luz coloridas e objetos coloridos. E aí você tem um modelo de cor de luz RGB que fala que qualquer cor pode ser obtida pela mistura dessas três cores de luz primárias. O red, vermelho, o G, o green, verde e o B, blue, que é o azul. Mas aqui, para simplificar no começo, a gente vai supor que nossos objetos, na verdade, estão em níveis de cinza. O que seria isso? Eles vão do preto até o branco, passando por diversos níveis de cinza, desde o cinza mais escuro até o cinza mais claro, que está mais próximo do branco. Então, a gente vai começar como se fosse o que vocês chamam de uma visão preto e branco. Mas eu falo de níveis de cinza também porque a gente tem níveis de cinza intermediários ali, vários níveis de cinza intermediários entre o preto e o branco. Depois, mais para o final, nas próximas videoaulas, a gente passa esse modelo que é de níveis de cinza para o seu formato, na verdade, padrão, que é colorido usando o modelo de cor RGB. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com um modelo de cor que é nível de cinza. Tá, mas falando então de fonte de luz. Então, a gente vai aprender dois tipos de fonte de luz, a pontual e infinitamente distante. A pontual é o modelo mais simples de emissão de luz e ela apresenta uma única cor. Então, ela é definida por uma posição e a cor da luz emitida. Então, ela tem uma certa posição geométrica mesmo. Ela tem uma certa coordenada tridimensional onde ela está ali instalada. Então, ela tem uma certa posição. Além disso, ela tem uma cor. Você pode usar uma luz branca e uma luz amarela, que é o mais comum. Mesmo a luz branca tem diversos níveis de luz branca. Ou
E se você for para o RGB, você ainda tem luz amarela, você tem luz verde, você tem luz roxa, por aí vai. Numa fonte de luz pontual, os raios de luz são gerados em direções radiais divergentes a partir do ponto de luz, que nem está aqui na imagem. Então, dada uma certa posição da fonte de luz, que é esse pontinho azul, é como se fossem emitidos feixes de luz em todas as direções em volta, 360 graus. Esse tipo de fonte de luz pontual é indicado para aproximar efeitos de luz quando a fonte de luz é pequena em comparação aos objetos da cena. Seria, por exemplo, como se fosse uma lâmpada dessas que é instalada, uma lâmpada simples que é instalada numa sala. Ou seja, a lâmpada é pequena em relação à dimensão da sala. E, obviamente, você pode ter mais de uma fonte de luz pontual na cena. Você pode ter só uma fonte de luz pontual, ou o PGL específico ele permite que você tenha até 8 fontes de luz pontuais numa mesma cena. Elas podem ter diferentes posições e diferentes cores. Outro tipo de fonte de luz muito interessante é a fonte de luz infinitamente distante, que é muito utilizada para representar o Sol. Então, uma fonte de luz infinitamente distante é uma fonte de luz grande, por exemplo, o Sol, que está bem longe da cena e pode ser aproximada como um ponto emissor bem distante dos objetos. Esse tipo de fonte de luz é um pouquinho diferente no sentido de que ele não tem uma posição e, na verdade, só uma direção. Então, é como se fosse essa direção aqui dos eixos que estão dos feixes estão mais longos. Então, ela só tem uma direção de iluminação, que é representada por um vetor. Ela também possui uma cor, mas ela não tem posição. Ela só tem uma direção, como se fosse um vetor, onde os feixes de luz estão sendo emitidos. Então, não é radial, que nem a outra, que são todas as direções. É só numa direção. E por conta que é representado por um vetor, não tem uma posição. Não posso falar assim, está localizada nessa coordenada x, y, z. Não. Só tem uma direção, não tem posição. Mas ela também tem cor, tá? Então pode ser, por exemplo, uma cor de luz branca. Então, uma fonte de luz distante é simulada definindo sua cor e uma direção da emissão dos raios. Não é necessário especificar uma posição. Uma coisa que é muito importante a gente falar de fonte de luz dado, por exemplo, uma fonte de luz pontual que tem uma posição. Se eu tiver uma fonte de luz pontual que tem uma certa posição fixa, eu tiver dois objetos, um mais próximo da fonte de luz e um mais distante da fonte de luz. Aquele que estiver mais próximo da fonte de luz vai ser mais iluminado do que aquele que estiver mais distante da fonte de luz. Isso dá realismo à cena. Por exemplo, no mundo real, se fosse, por exemplo, o campus da UTFPR, a gente consegue colocar uma lâmpada ali que vai iluminar uma única lâmpada que vai iluminar o campus inteiro. Porque é como se a iluminação provida para aquela lâmpada se degradasse, entre aspas, tá? À medida que o espaço é percorrido. Então, a gente chama isso de atenuação radial de intensidade, que vai penalizar a iluminação de objetos que estiverem mais distantes da fonte de luz. Então, a energia de radiação de uma fonte de luz a uma distância dl da origem tem sua amplitude atenuada por um fator, por exemplo, 1 dividido por dl ao quadrado. Então, o que é dl? Lembrando, a gente pode ter várias fontes de luz, até 8 no PGL, por exemplo, por isso que tem esse índice L aqui. Então, L igual a 1 se é a primeira fonte de luz, L igual a 2 se é a segunda fonte de luz, por aí vai. Quem que é dl? É a distância entre um objeto que você está querendo iluminar, mais especificamente um ponto no objeto que você está querendo iluminar, e a fonte de luz. Distância euclidiana, por exemplo. E a amplitude, o quanto esse objeto nessa posição vai ser iluminado, vai ser atenuada por um fator de 1 dividido por dl ao quadrado. Então, se eu precisar, está uma distância 2. Então, vai ser 1 dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, 1 dividido por 4 por 0,25. Observem que isso é um valor que deu entre 0 e 1. Então, por que eu estou penalizando? Esse valor da atenuação radial vai ser multiplicado pelo valor da iluminação. Então, por exemplo, 0,25 pelo valor de iluminação. Significa o quê? Que é 25% da iluminação que ele deveria receber, porque eu estou penalizando por ele estar 2 de distância da minha fonte de luz. Quanto maior a distância, por exemplo, D igual a 10.
vai dar 1 dividido por 10 ao quadrado, que é 1 dividido por 100, que vai dar 0,01. Ou seja, eu vou estar penalizando ainda mais a minha iluminação, porque meu outro objeto está a uma distância 10 da minha fonte de luz. Então, uma superfície próxima da fonte recebe uma maior intensidade de luz. Lembrando que depois a gente vai multiplicar esse fator de atenuação radial pela iluminação. Então, quanto menor o valor, mais atenuado vai estar. E para uma iluminação realística, essa atenuação deve ser levada em consideração, porque à medida, quanto mais distante o meu objeto está da fonte de luz, menos ele vai ser iluminado. E se a gente não aplicar essa atenuação radial, isso não acontece. Só que na prática, uma atenuação de 1 dividido por dl ao quadrado, ela é muito simples para fontes de luz pontuais e não produz efeitos realísticos. Por quê? Ela tende a definir uma alta variação da intensidade para objetos que estão próximos da fonte de luz e pouca variação quando o dl é grande. Então, observe quão grande foi a minha atenuação que eu parti de 2 para 10. Ou então, por exemplo, se eu tiver de 10 para 15, ou que está a distância 15, a variação vai ser pequena, sendo que de 2 para 10 foi um grande pulo ali de atenuação. Então, ela é muito linear no nível de atenuação em relação à distância. Por isso, a gente usa essa outra fórmula aqui, que é a fórmula que o OpenGL usa, que vai produzir efeitos mais realísticos com fontes pontuais, que é 1 dividido por A0, que é um parâmetro, mais A1, que é outro parâmetro, vezes dl, mais A2, que é outro parâmetro, vezes dl ao quadrado. dl é a mesma coisa, é a distância do ponto que você está querendo iluminar no objeto em relação à fonte de luz com índice L. Mas a gente passa a ter 3 parâmetros, que são A0, A1 e A2, que são as constantes de atenuação, constante de atenuação A0, né? A1 é linear e A2 é a quadrática. Então, os valores de A0, A1 e A2 podem ser ajustados para se produzir efeitos de atenuação desejados. Então, você vai ter uma equação que na cena sempre vai ter o mesmo valor de A0, A1 e A2. Você escolhe eles, geralmente entre valores entre 0 e 1. E eu vou mostrar um exemplo quando a gente entrar no OpenGL de escolha para esses valores de A0, A1 e A2. E, basicamente, valores grandes podem ser assinalados a 0 quando dl é um valor baixo, para prevenir que essa função de atenuação radial de ficar muito grande. Então, essa função ela é um pouco melhor, pouco na verdade, muito melhor, do que essa outra função que eu estava explicando, que era 1 dividido por dl ao quadrado. Mas o objetivo das duas é o mesmo, é penalizar os objetos que tiverem, a eliminação dos objetos que estiverem mais distantes da minha fonte de luz. Quanto mais distante ele tiver, menos iluminação ele vai receber daquela fonte de luz. Porque esse fator aqui de atenuação radial depois vai ser multiplicado pela iluminação. Essa fração vai ter um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 esse valor, maior a atenuação vai ser. Lembrando que este cálculo de atenuação não pode ser empregado quando a fonte de luz estiver no infinito, ou seja, fonte de luz infinitamente distante, porque a distância à fonte é indeterminada. Fonte de luz infinitamente distante não tem uma posição, só tem uma direção. Então, eu não consigo calcular o dl, que é a distância da fonte de luz infinitamente distante ao objeto. Então, por isso, a gente não calcula a atenuação radial em fonte de luz infinitamente distante. Por isso, se a fonte está no infinito, ou seja, fonte de luz infinitamente distante, qual que vai ser o valor da função de atenuação radial? 1. Porque isso aqui depois vai ser uma multiplicação, 1 vezes qualquer valor é o qualquer valor, não vai afetar. Mas se a fonte de luz for do tipo local, aí a gente usa aquela função que eu estava discutindo, que é 1 dividido por A0 mais A1 vezes dl, mais A2 vezes dl ao quadrado. Então, lembrando, função de atenuação radial só é calculada quando a fonte de luz é do tipo local. Então, dado essas fontes de luzes, a gente pode falar dos efeitos de luz em superfícies, que são 3. A reflexão ambiente, a reflexão difusa e a reflexão especular. Então, um modelo de iluminação vai computar os efeitos de luz para uma superfície usando várias propriedades ópticas. Quando a superfície é opaca, parte da luz é refletida e parte é absorvida. Então, por exemplo, se eu iluminar com o meu objeto é iluminado com uma certa fonte de luz.
parte desse feixe fonte-luz vai ser absorvida, mas parte vai ser refletida. Essa reflexão pode, inclusive, iluminar outros objetos, que nem eu estava falando anteriormente. A quantidade de luz refletida depende do tipo de material da superfície. Se o material da superfície é mais brilhante, ele vai refletir mais luz do que uma superfície mais grosseira, mais rugosa. Para uma superfície transparente, alguma luz também é transmitida através da mesma, que é a refração ali. Aqui nessa disciplina, eu não vou entrar no foco de modelos de iluminação para objetos transparentes, eu vou focar mais no modelo de iluminação para objetos opacos. Então, lembre-se, o modelo de iluminação que eu vou ensinar nessa e nas próximas videoaulas, elas só valem para objetos opacos, tá? Existem modelos de iluminação também que são para superfícies transparentes, mas não é o objetivo aqui dessa disciplina. Então, dado um objeto opaco, a gente tem uma das reflexões que é a reflexão difusa. Então, superfícies regulares, e mesmo no mundo real, mesmo a esfera mais lisa, ela tem que ser levemente regular. Então, essas superfícies regulares tendem a refletir luz em todas as direções, parecendo igualmente brilhantes a partir de qualquer ponto de vista. Essa aqui é a reflexão difusa. Então, a gente supõe que esse objeto foi iluminado com uma certa fonte de luz e essa superfície regular vai refletir em todas as direções, parecendo igualmente brilhante a partir de qualquer ponto. O que a gente geralmente chama de cor de um objeto é a cor da reflexão difusa quando o objeto é iluminado com uma luz branca. Por exemplo, objetos azuis. Então, uma luz branca, ela é composta no mundo colorido por vermelho, verde e azul em alta intensidade. Um objeto azul, ele basicamente vai ser iluminado com luz branca, ou seja, como se fosse feixes vermelho, verde e azul. Vai absorver o vermelho verde e vai refletir somente o azul, dando a aparência então que ele tem cor azul. Mas se esse objeto azul for iluminado sobre outro tipo de luz, uma luz agora que não é branca, que é vermelha, ele vai ficar preto. Por quê? Um objeto azul que é iluminado por uma fonte de luz vermelha, então ele só está recebendo fonte de luz vermelha agora. Vermelho, objeto azul, ele absorve, ou seja, ele não vai refletir ali o vermelho. Se não está refletindo nada, ele vai parecer preto. Então, um objeto azul sobre luz vermelha ficará preto, pois toda a luz é absorvida. Então, a cor de um objeto, que a gente entende por cor de objeto, é a cor que o objeto exibe quando iluminada pela um tipo de luz que é branco. Por exemplo, e um objeto verde, iluminado com luz branca? Ele vai receber ali a luz branca, que é vermelho, verde e azul. Falei verde, né? E ele vai absorver o vermelho e azul e refletir somente o verde. Então, ele vai aparecer verde. E essa é a cor do objeto. Existe outro tipo de reflexão, que é a reflexão especular. Ela é mais visível quando o objeto é mais do tipo brilhante, por exemplo, aquela maçã super lustrada. Então, além da reflexão difusa, que vai emitir luz em todas as direções ali, parte da luz refletida é concentrada em uma região mais brilhante. Então, tem parte da reflexão que acontece em uma certa direção, que é esse vetor aqui que está mais forte. Então, o efeito de realce é mais pronunciado, o efeito de realce por reflexão especular é mais pronunciado em superfície de materiais brilhantes. É que nem aquela maçã ali que tá super lustrada e tal, que nos desenhos clássicos ela tem uma partezinha que é desenhada em branco, porque ela tá tão lisa, tão brilhante, que tem uma parte ali dela que você percebe como se fosse branco, apesar dela ser vermelha, porque tá parecendo muita reflexão especular ali naquela região. E por fim, existe a luz ambiente ou reflexão ambiente, que é aquela história que eu falei. Então, dado dois objetos, por exemplo, na cena, eu tenho um cilindro aqui, eu tenho uma pirâmide, aqui eu tenho como se fosse a câmera, que é o usuário aqui, e eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz aqui está iluminando o cilindro, mas lembrando, um objeto ele tende a refletir parte da luz ele absorve, parte da luz ele reflete.
Então, o cilindro vai refletir parte da luz e essa reflexão do cilindro vai ir na direção um pouco da pirâmide. Então, a pirâmide em específico aqui, ela está sendo iluminada tanto diretamente pela fonte de luz, como da reflexão da iluminação do cilindro. E isso aqui reflete também na direção da câmera, ou seja, você vai ter uma percepção disso. Então, o efeito de iluminação produzido pela luz refletida de várias superfícies na cena. Então, o objeto, quando a gente considera a luz ambiente, ele é iluminado não somente pela fonte de luz diretamente, mas pela reflexão de todos os outros objetos na cena. Então, a luz total refletida de uma superfície é a soma das contribuições da luz refletida pelas outras superfícies, que nem a pirâmide aqui, que está sendo iluminada tanto diretamente pela fonte de luz, como também pela reflexão da iluminação do cilindro. Só que o problema é, um modelo de iluminação que faz todo esse cálculo desses vetores que estão, e lembrando, vai ter mais objetos em geral numa cena e faz cálculo de todos esses vetores, bateu aqui, refletiu aqui e tal, iluminou outro objeto, é um pouco caro computacionalmente de fazer. E os modelos que fazem esse cálculo geralmente são os modelos físicos. Aqui a gente vai usar uma aproximação de um modelo de iluminação, um modelo computacional. E a maior parte da aproximação, na verdade, está no cálculo dessa luz ambiente, que vai ser simplificada para não ter que ficar calculando a interação desses diversos feixes de luz aí. Então aqui eu estou usando uma cena teórica para mostrar o efeito das 3 reflexões para vocês. Então aqui a gente não vai usar só reflexão ambiente, ou só reflexão difusa, ou só especular. A gente vai usar as 3 juntas. Então as 3 juntas vão iluminar o seu objeto. Então não é que nem uma projeção que você escolhe ou a paralela ou a perspectiva. Aqui não, você usa as 3 reflexões, ambiente, difusa e especular, juntas. Então imagina que eu tenho 3 objetos geométricos aqui. É um cone, um paralelepípedo e uma esfera. Se eu usar só a iluminação ambiente aqui, eles dá para ver pelo próprio modelo geométrico aqui que são objetos tridimensionais. Se eu usar só a iluminação ambiente aqui, e ainda for aquela por aproximação, um modelo computacional, observem que como os objetos ficam chapados assim, eu já consigo ver a cor deles, que é amarelo, vermelho e azul, mas é uma cor ali não... adicionou cor, ajudou a adicionar um pouco de cor aos objetos, mas está uma visão chapada, sem informação de profundidade dos objetos ali. Se eu adiciono, além da reflexão ambiente, a reflexão difusa, veja como aqui já melhorou aqui essa visão aqui. Então, com a reflexão em ambiente difusa, eu já consigo ter uma informação melhor do efeito tridimensional desses objetos. A fonte de luz aqui ela não está sendo exibida, mas eu sei que ela está aqui, mais ou menos nessa região, por conta desse efeito de iluminação na esfera. O lado da esfera que está mais próximo da fonte de luz vai ficar iluminado. O lado da esfera, que é essa região em preto aqui, que tiver não tiver na direção da fonte de luz, não vai ser eliminado, dando esse sombreamento no próprio objeto que ajuda a dar informação de profundidade. E se eu adicionar ainda a reflexão especular, que é essa última cena aqui, então nessa última cena a gente tem ambiente, difusa e especular tudo ao mesmo tempo. Imagina que tem 2 desses objetos que são mais brilhantes. Eu estou falando que essa esfera é bem brilhante e esse cone aqui é um pouco brilhante também. Então observe, tá vendo essa região em branco agora que tem na esfera? É a reflexão especular. É um objeto tão brilhante que parte dessa reflexão está concentrada em uma certa região, que é essa região em branco aqui. Eu também consigo ver um pouco de reflexão especular aqui no cone, que está nessa faixa aqui, que está tendendo mais a branco. Então, é um objeto brilhante, não tão brilhante quanto a esfera, e aí vai ter parte da reflexão dos feixes de luz que vão ser concentrados nessa região que está sendo mais exibida a reflexão especular. Então, quando a gente adiciona tanto ambiente quanto a difusa quanto a especular, melhor a cena. Então, na prática, esse modelo de iluminação vai usar as 3 tipos de reflexões juntas. Hoje a gente vai aprender como calcular a ambiente difusa e na próxima videoaula a gente aprende como calcular a especular. Então, modelos precisos de iluminação vão computar toda a interação entre a radiação de luz e o material dos objetos, seriam os modelos físicos. Esses efeitos podem ser aproximados usando modelos empíricos com bons resultados, que são os modelos computacionais que aproximam esse cálculo aqui, que é o que a gente vai usar.
Essa interação normalmente é computacionalmente muito cara, da interação dos diversos feixes de luz, um objeto absorvendo parte de luz, refletindo a parte da luz, iluminando outro objeto. Então, essa interação desses feixes de luz normalmente é computacionalmente muito cara. Então, aproximações para a iluminação ambiente são definidas. Então, a maior aproximação para o modelo de iluminação que a gente vai usar aqui está na iluminação ambiente. As outras duas, a difusa e a especular, até que são calculadas bem fielmente. A parte do ambiente, da reflexão ambiente está na maior simplificação. Então, a luz ambiente. Então, uma luz de fundo pode ser incorporada definindo um nível de brilho geral para a cena. Ou seja, a gente vai produzir uma luz ambiente uniforme para todos os objetos, aproximando as reflexões difusas em todas as superfícies da cena. E o nível de luz ambiente em uma cena é definido por um parâmetro de intensidade chamado de IA. Como a gente vai, então, trabalhar com o modelo em níveis de cinza inicialmente, que vai de 0 a 1, por exemplo, 0 tendendo a preto, 1 tendendo a branco, e aí você tem vários valores intermediários, por exemplo, 0.2, 0.3, 0.4, 0.25 ali, 0.75, que são o nível de iluminação, indo do preto, do nível de cinza mais escuro até o nível de cinza mais claro, próximo do branco. E aí tá baita aproximação. Eu não vou calcular as diversas interações dos feixes de luz. Eu vou falar assim, não, todo mundo vai receber uma mesma iluminação ambiente, por exemplo, em 0.7, a cena inteira. Ou então, eu posso definir essa luz ambiente em relação à fonte de luz também, mas vamos supor então que é a cena. Então, toda a cena vai ser iluminada como a mesma iluminação ambiente, 0.7, para eu não ter que calcular os feixes de luz. Então, a quantidade de luz refletida vai depender das propriedades ópticas também no material da superfície. Então, ok, todo mundo está recebendo iluminação ambiente mais ou menos de 0,7. Mas, ao calcular a iluminação ambiente, eu também tenho que levar em consideração o material dos objetos, que é específico para cada objeto, que é chamado material do objeto. Então, a luz ambiente ela pode ser modelada assumindo que a luz incidente é espalhada com igual intensidade em todas as direções, independente da direção de visão, ou seja, da fonte de luz, que é o chamado IA, que é o índice da fonte de luz ambiente, que é, por exemplo, o 0,7 que eu mencionei. Mas, além disso, a gente tem o material dos objetos. Então, para simular esse material dos objetos, que pode ser diferente para cada objeto, por exemplo, pode ser um certo valor para a esfera, outro valor para o cone, outro valor para o paralelepípedo, a gente vai usar um outro parâmetro, que é o Ka, que é o coeficiente de luz ambiente. Ele, por enquanto, aqui ele vai estar entre 0 e 1. 0 significa que o objeto é mais escuro, 1 significa que o objeto é mais claro, no nível de cinza que a gente está trabalhando atualmente. Então, o parâmetro Ka, que é o coeficiente de reflexão ambiente, pode ser usado para determinar a fração da luz incidente, que seria a IA ali, que será espalhada como reflexões difusas para gerar a iluminação ambiente de cada objeto da cena. A iluminação ambiente é constante, IA é um valor constante ali. Igual ao nível de luz ambiente IA, que vai ser multiplicado agora para o meu coeficiente de reflexão ambiente. Então, IA ali é da cena, ou então da fonte de luz, dependendo do modelo que você olhar. E o K é específico ali para cada objeto. Então, para fontes de luz monocromáticas, os níveis de cinza, K vai estar entre 0 e 1, 0 e 1 incluído. Se ele for 0, significa objeto escuro. Se ele for 1, significa objeto super claro, tendendo ao branco. E você tem que superfícies brilhantes vão apresentar valores de K altos, tendendo a 1, que são intensidade de reflexão próxima do incidente. Você está refletindo quase tudo que está recebendo de fonte de feixe de luz. E valores de K próximos de 0 vão se definir superfícies que absorvem a luz, ou seja, superfícies mais escuras, mas tendendo ao preto. Elas não vão refletir muita luz, elas vão absorver boa parte dos feixes de luz que refletem, que são direcionados nessa direção desse objeto. Então, para efeito de luz de fundo, as superfícies são completamente iluminadas pela luz ambiente A, definida para a cena. Então, iluminação ambiente para toda a cena, por exemplo, 0,7. E a contribuição dessa reflexão difusa é Ka vezes IA. Ka é particular K do objeto. Aqui eu estou exibindo o livro está exibindo até um modelo colorido, tá? Mas por enquanto a gente está no nível de cinza, lembrando disso.
Quanto maior o valor de K, mais claro aquele objeto. Quanto menor o valor de K, mais escuro esse objeto. E o Ka, ele é específico para cada objeto. Tudo bem se eu tiver duas esferas que são iguais, elas terem o mesmo Ka, que elas têm o mesmo material. Mas objetos diferentes, por exemplo, o cone, ele é totalmente diferente ali, ele não vai ter o mesmo valor de Ka. Então, lembrando, Ka é específico para cada objeto. E, como dá para ver aqui, se somente a luz ambiente é considerada, o efeito de iluminação obtido em uma cena é pouco interessante. Os objetos ficam com esse efeito chapado ali, sem pouca informação de profundidade, que é muito adicionado pela reflexão difusa. Então, por enquanto, o nosso modelo de iluminação, que na verdade vai ser uma equação aqui, que vai começar com K vezes A, e depois vai aumentando, ele começa isso, só com a reflexão ambiente ali, que seria Ka, que é o coeficiente de reflexão ambiente, que é particular cada objeto entre 0 e 1, e o A, que é o índice de luz ambiente, que também está entre 0 e 1, mas é para a cena. E para o cálculo da reflexão difusa? O que a gente tem que levar em consideração? Então, quando uma superfície é iluminada por uma fonte de luz com a intensidade L, então tem uma iluminação IA, que é da cena, que é ambiente. Mas tem uma iluminação IL que é particular a cada fonte de luz. Então, imagina que eu tenho uma fonte de luz local com índice 1. É o I1 ali, o L com índice 1, que tem intensidade 1, super clara. E eu tenho uma outra, eu poderia ter, por enquanto eu vou trabalhar só com uma fonte de luz, mas eu poderia ter outra fonte de luz que tem outra intensidade. Então, essa intensidade aqui, L, é a intensidade da fonte de luz com índice L. Então, quando uma superfície é iluminada por uma fonte de luz com intensidade L, a quantidade de luz incidente depende da orientação da superfície relativa à direção da luz. Então, sim, tem esse detalhe. Então, imagina, por exemplo, que eu estou querendo iluminar esse bloco aqui em azul. E os feixes de luz que estão em vermelho estão chegando nessa direção. Observe que, na segunda imagem aqui, quanto mais inclinado o meu objeto em relação aos raios da direção da iluminação ali da fonte de luz, menos o meu objeto vai ser iluminado. Em vez, por exemplo, dos 5, 1, 2, 3, 4 feixes de luz que ele estava pegando aqui, antes ele vai ser iluminado só para 3. Então, o número de raios intersectando a superfície, ela é proporcional ao que a gente chama de área da projeção perpendicular da superfície na direção da luz incidente. Então, aqui, isso aqui está explicado um pouco melhor. Então, está imaginando que eu tenho esse objeto aqui em vermelho e eu quero iluminar ele. A minha fonte de luz está aqui onde eu estou mexendo o mouse. E aí ela vai iluminar o meu objeto nessa direção aqui que está o luz incidente, o incident light, que está em azul. Ok. Dado um certo ponto do meu objeto, então lembrando, eu vou calcular essa iluminação para cada ponto do meu objeto, tá? Então, eu suponho que eu vou calcular para esse pontinho aqui inicialmente. Então, você traça um vetor que vai deste ponto até a fonte de luz e, que na verdade vai da fonte de luz até esse ponto. E aí você também tem esse vetor normal aqui, que é a normal deste plano aqui, ou seja, normal faz ângulo de 90 graus em relação a esse plano aqui. Observem que a normal não está coincidente com a luz incidente. Se ela tivesse coincidente, ela não estaria inclinada, ela estaria de pé. Mas ela está inclinada. E aí existe um ângulo que a gente chama de θ aqui entre esses dois vetores. A normal da minha superfície naquele ponto e o vetor da luz incidente, que é o ângulo θ. Ou seja, isso aqui tá mais na versão que seria a imagem B aqui, tá mais inclinada. Ou seja, vai receber menos fonte de luz do que se tivesse de pé. Então, considerando um ângulo de incidência θ, que é o menor ângulo formado entre a direção da luz incidente e a normal da superfície, a gente tem θ aqui. Lembrando que quanto mais inclinada esse ponto na superfície tiver, menos aquele ponto vai ser iluminado. Ou seja, quanto maior o ângulo θ, menor vai ser a iluminação daquele ponto. Se eu quero penalizar alguma coisa com o aumento do ângulo θ, que função trigonométrica eu posso usar? Cosseno de θ.
Cosseno do ângulo entre 0 e 90 graus, cosseno de 0 é 1, ou seja, no alto ali. E à medida que o θ aumenta, o cosseno vai diminuindo. Então, o cosseno é decrescente no intervalo de 0 a 90 graus, indo desde 1 ali para quando o θ está igual a 0, até a 0 quando está em 90 graus. Então, ele é decrescente nesse intervalo de 0 a 90 graus, que é o intervalo de interesse nosso. Então, por isso que eu uso cosseno θ, porque ele vai penalizar o aumento do ângulo de incidência, que é o θ. Então, assim, a gente pode modelar a quantidade de luz incidente de uma fonte com intensidade L como? Então, uma certa fonte de luz, imagina que por enquanto só tem uma, ela tem uma certa intensidade de luz. Você vai multiplicar isso pelo cosseno de θ. Se o ângulo de incidência θ for tipo 0, cosseno de 0 é 1. Ou seja, não vai ser penalizado ali por aquele aumento do ângulo de incidência. Então, não vai penalizar o índice daqui da luz incidente de L. Mas, além disso, a gente também tem um outro coeficiente que é o KD aqui. Então, tinha o Ka, que era o coeficiente de reflexão ambiente, mas também existe o KD, que é o coeficiente de reflexão difusa, que é particular a cada objeto. Ele te ajuda a dar mais cor do objeto até que o IA. Então, se eu setar um KD igual a 0, no meu modelo de iluminação que está em níveis de cinza por enquanto, o objeto vai ficar meio preto. Se eu setar um KD igual maior branco, ele vai ficar mais claro. Um KD igual a meio, ele vai ficar ali um nível de cinza médio e por aí vai. Então, com isso a gente pode modelar a reflexão difusa de uma fonte de luz com intensidade L como KD é um valor entre 0 e 1 por enquanto. Lembrando, só tem uma fonte de luz, então, vezes IL, só tem uma fonte de luz por enquanto, vezes cosseno θ. Lembrando, KD é particular cada objeto vai ter um material diferente. O K e o KD juntos é chamado de materiais do objeto. E ele é particular cada objeto. Vezes IL, que é o índice da fonte de luz com certo índice L, tá entre 0 e 1, que é particular cada fonte de luz. Vezes cosseno de θ, que é o ângulo de incidência entre a fonte de luz e a normal da superfície num certo ponto. Isso aqui é a multiplicação de 3 constantes, por assim dizer. Porque o KD, se seta de um valor para o objeto, ele geralmente não fica mudando, e L é a mesma coisa, se seta uma certa intensidade para a fonte de luz, e geralmente não fica mudando. E o ângulo de incidência, se o objeto estiver estático, ele não fica mudando. Aqui, como é uma multiplicação de elementos individuais, você pode mudar essa multiplicação, tá? Então, por exemplo, IL vezes KD vezes cosseno θ é igual. Cosseno θ vezes KD vezes IL vai dar o mesmo valor, tá? Então, nessa equação aqui individual, você mudar as ordens na multiplicação aqui não vai fazer diferença, é comutativo. Tá. Então, θ é o ângulo de incidência. Então, conforme o ângulo de incidência aumenta, quanto maior o valor de θ, a iluminação a partir da fonte de luz diminui. Então, a gente está penalizando o aumento do ângulo de incidência, por isso que a gente usa cosseno de θ. Quando uma superfície somente será iluminada quando θ estiver entre 0 e 90 graus. E se o θ dá maior que 90 graus, der, por exemplo, 100 graus? Você vai usar cosseno de 100 graus é um valor negativo, tá? Você vai usar o valor negativo? Não, você vai usar 0 no lugar, tá? Então, quando o cosseno de θ é menor que 0, a luz estará atrás da superfície. É a história da esfera em uma posição da fonte de luz. Tem parte da esfera que... Deixa eu pegar uma imagem aqui que estava antes, que vai me ajudar. Tá, uma esfera aqui, tem uma fonte de luz aqui. Parte da esfera está na direção da fonte de luz e vai ser iluminada. Ou seja, o ângulo de incidência está entre... O θ em cada ponto na superfície está entre 0 e 90 graus. Tem uma certa parte da superfície, a normal dessa ponta aqui está para cá. A fonte de luz está para cá. O ângulo está muito maior que 90 graus. Significa que se eu fizesse o cosseno desse ângulo, ia provavelmente dar negativo. Eu vou usar o valor negativo? Não, você coloca 0 no lugar. E como é a multiplicação de vários elementos por 0, o que acontece com essa região? Fica escuro. Então, esse ângulo de incidência, esse cosseno θ aí, que ajuda a gente a definir esse sombreamento no próprio objeto, que nem dá para ver aqui nessa esfera. Significa o quê?
que o ângulo de incidência, o valor de θ, nesses pontos aqui da esfera que não estão voltados para a fonte de luz, o ângulo θ está bem maior que 90 graus e, portanto, você não vai usar o valor negativo, você usa 0 no lugar. Então, os pontos da superfície que serão iluminados são só aqueles pontos cujo ângulo de incidência ficam entre 0 e 90 graus. Voltando lá onde a gente estava. Tá. Então, uma superfície somente será iluminada quando o θ estiver entre 0 e 90 graus. Quando o cosseno de θ for menor que 0, a luz estará atrás da superfície, que é aquela região mais escura que eu estava mostrando na esfera. Tá. Qual que é o negócio? Geralmente eu uso cosseno θ nessa equação? Não. Por quê? Porque eu teria que calcular θ. Eu não sei θ assim é difícil obter ele. Então, um jeito de calcular cosseno θ é usando no lugar o produto escalar de n por L. Então, dando por exemplo, o topo de uma esfera aqui. Imagina que eu quero iluminar este pontinho aqui. Este pontinho, existe alguma normal nela em relação a esse ponto na superfície, que está aqui. E existe também um outro vetor que eu chamo de L, que está na direção da fonte de luz. Então, a fonte de luz está aqui escrito, está aqui no local onde está escrito to light source, aqui estaria a fonte de luz. Então, você vai calcular dois vetores. Um que geralmente a gente tem, que está na informação geométrica do objeto, que é normal a esse ponto aqui na superfície. E outro vetor que a gente consegue calcular é o vetor que sai do ponto que a gente quer iluminar na superfície até a fonte de luz, que é o vetor L. Lembrando, em computação gráfica, a gente só trabalha com vetores unitários. Então, para esse cálculo aqui funcionar, ambos os vetores têm que ser unitários, tá? Então, considerando n como vetor unitário normal à superfície e L o vetor unitário na direção da luz, então cosseno de θ igual produto escalar de n por L. Lembrando, o produto escalar de matemática básica para computação gráfica, o produto escalar de dois vetores unitários é igual ao cosseno do menor ângulo existente entre eles. Essa é uma propriedade do produto escalar, que eu vou usar aqui. Então, ao invés de escrever cosseno θ aqui, a gente vai substituir pelo produto escalar de n por L. Então, a iluminação da luz difusa vai ficar igual. KD, que é o coeficiente da reflexão difusa, vezes L, que é a iluminação da fonte de luz com índice L, vezes, em vez de cosseno θ, eu vou usar produto escalar de n por L. Se produto escalar de n por L for maior que zero, valor positivo, ou seja, o θ ali que está por trás do produto escalar estiver entre 0 e 90 graus. Se você calcular o produto escalar de n por L e der negativo, o que acontece? Você vai colocar o valor negativo aqui? Não, é como se você colocasse o valor zero aqui, qualquer coisa que multiplica por zero é zero. Ou seja, onde o produto escalar de n por L for um valor negativo ou igual a zero, esse ponto aqui não vai ser iluminado, porque vai receber iluminação difusa igual a zero. Não pela reflexão difusa, pelo menos. E como que eu calculo o vetor L? O vetor unitário L, ele é calculado para fontes de luz pontuais. Então, se a fonte de luz for pontual, é esse cálculo aqui que você usa. Usando a posição da superfície, que é o P-surf. Surf aqui é de surface, ou seja, superfície. Então, esse pontinho aqui que eu estou tentando calcular a iluminação. Então, P-source menos P-surf. Quem que é P-source? É a posição da minha fonte de luz pontual. Então, seria para obter esse vetor aqui, é a posição da fonte de luz pontual menos a posição na superfície que eu quero iluminar. Isso aqui vai me dar um vetor L. Lembrando que ele está normalizado, então você tem que dividir pela norma desse vetor aqui. Então, a subtração desses dois pontos vai dar um vetor e depois você tem que normalizar ele. E se for uma fonte de luz infinitamente distante? Ela não tem posição para fazer esse cálculo aqui, ela não tem um valor de P-source, por exemplo, que é a posição da fonte de luz. Como que eu faço? Então, para uma fonte de luz no infinito, que não tem posição, somente direção de propagação. Então, o que eu vou fazer? Empregar o negativo da direção de emissão para a direção do vetor L. Então, se fosse uma fonte de luz infinitamente distante, ela teria um vetor, que é a direção da fonte de luz. O que eu faço? Mantenho a mesma orientação, só inverta a direção. Funciona. Então, sim, o vetor normal n, geralmente, ele está na própria descrição geométrica do objeto. Se você for pegar um objeto, por exemplo, baixar ele da internet, geralmente ele vem com as normais do objeto.
Já o vetor L você tem que calcular, que é a posição da fonte de luz menos a posição na superfície que você quer iluminar. Isso vai te dar um vetor, você normaliza ele. Se for uma fonte de luz no infinito, é só inverter a direção de emissão da fonte de luz infinitamente distante. Um exemplo visual aqui. Então, aqui eu estou usando um exemplo de iluminação difusa, variando o KD entre 0 e 1. Não estou usando reflexão ambiente. Observem que o Ka é igual a 0. K vezes IA, 0 vezes qualquer valor de A vai dar 0. Então, aqui eu só estou usando reflexão difusa. Eu só tenho uma única fonte de luz pontual e não tenho luz ambiente, porque Ka está igual a 0. Então, aqui são várias bolinhas com diferentes valores de KD. Então, quando KD está igual a 0, acontece isso. Ela fica totalmente escura. Quanto maior o valor de KD, mais clara ela fica. Mas, lembrando que a reflexão difusa tem aquela história de penalizar o ângulo de incidência, que é o θ ali. Então, pela iluminação aqui da esfera, eu sei que a fonte de luz está mais ou menos para cá, e observem que as posições nessa esfera que estão com ângulo de incidência maior que 90 graus não vão ser iluminadas, que são as áreas que estão atrás da superfície, em relação à direção da fonte de luz. Então, o KD ajuda muito a iluminar o objeto, e a reflexão difusa, além de prover essa cor do objeto, ela também dá esse efeito de sombreamento no próprio objeto. Então, te ajuda a dar uma noção de profundidade desse objeto 3D. Tá. E se eu quiser usar a reflexão ambiente e a reflexão difusa juntas, que é o que se faz? Você não escolhe ambiente ou difusa, você usa as duas juntas. E mais pra frente a gente ainda vai juntar e especular. Mas por enquanto só tem ambiente e difusa. Então a gente pode combinar os cálculos da fonte de luz ambiente e pontual para se obter a reflexão difusa em uma posição da superfície. Então a gente já tinha falado do coeficiente de reflexão ambiente Ka para cada superfície, para modificar, que tá errado, tá? É modificar a intensidade IA da luz ambiente. Então a gente pode escrever a equação de reflexão difusa total de uma única fonte de luz pontual, então por enquanto só tem uma fonte de luz, como K vezes IA, a parte K vezes IA é a reflexão ambiente, mais a parte da reflexão difusa, que é KD vezes IL vezes produto escalar de N por L. Se o produto de escalar de N por L for maior que zero, essa equação que você usa. Se o produto escalar de N por L for negativo ou zero, significa que o ângulo de incidência θ é maior que 90 graus. E aí você não vai ter reflexão difusa, você somente vai ter reflexão ambiente. Então, se o produto escalar de N por L aqui der zero ou negativo, você vai tirar toda a reflexão difusa, vai ficar só com a reflexão ambiente. Lembrando aqui que Ka e KD vão depender das propriedades do material da superfície. Então, K e KD ali juntos são o que a gente chama de material da superfície. Depois vai vir mais um coeficiente e vai juntar nesse material da superfície, que é o coeficiente da reflexão especular, que vem na próxima videoaula. Então, aqui eu tenho um exemplo de iluminação difusa variando de Ka e KD. Então, agora eu tenho as várias bolinhas ali com diferentes materiais. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é uma bolinha com KD igual a 0,75 e Ka igual a meio. Então, observem que o Ka ele afeta a cor do objeto, mas nem tanto. O KD afeta mais a cor do objeto. E quando que o objeto vai estar mais claro? Quando KD e Ka forem iguais a 1. E aqui dá para ver a variação do Ka. Então, Ka ajuda a iluminar o objeto, mas o KD dá uma diferença na iluminação do objeto maior ainda, porque ele é responsável pela cor do objeto. E se você não tiver reflexão difusa, que nem quando KD é igual a 0, o Ka ele dá pouca informação de profundidade para você, parece uma cor meio chapada, porque só tem a reflexão ambiente. E por essa videoaula é só. Na próxima videoaula a gente continua falando sobre a reflexão especular, como eu posso adicionar isso no meu modelo de iluminação, que é o chamado modelo de Funk. Por hoje é só. Tchau!